Boa noite a todos, meu nome é Marcelo Líbio, eu falo em nome da Global Master Treinamentos e hoje vamos abordar o assunto de injeção eletrônica Common Rail. Vamos falar um pouco de como que funciona esse sistema. O sistema Common Rail, ele já veio desde 97, ele foi inventado, na verdade começou a ser fabricado em 97 pela Robert Bosch, num propósito do quê? De diminuir a emissão de poluentes, as rigorosas normas de emissões de poluentes. Para conseguir diminuir isso, o sistema mecânico já não estava mais suprindo, precisou vir o sistema eletrônico, assim como lá no ciclo Otto, a gente teve, no caso do Brasil, 1989, o primeiro veículo com injeção eletrônica. Então, os diesel começou em 97, de lá para cá veio se aprimorando, para diminuir a emissão de poluente, diminuir ruído e redução de consumo de combustível. O sistema Common Rail, ele deixa o motor mais silencioso, porque ele consegue controlar todo o funcionamento do motor e deixa o motor mais uniforme. Então, o sistema Common Rail, ele é dividido em várias partes. Tem a parte hidráulica e a parte eletrônica. A parte hidráulica, que seria a parte do combustível, ela se divide na parte de baixa pressão e na parte de alta pressão. Como nós podemos ver ali no display, os componentes que fazem parte do sistema Common Rail. Temos ali a bomba, temos o tanque, o filtro, a parte que faz a linha D alta, que é a parte que está em vermelho, o tubo do rail, que é o tubo onde está ligado todos os injetores, pode ser 4, 6, 8, enfim, depende do motor, do sistema de funcionamento do motor. Temos ali daí o sensor de pressão do rail, que ele vai fazer a medição dessa pressão que está dentro do rail. E alguns veículos têm eletrobomba no tanque. Então, esse é o sistema básico que a gente verifica ali no sistema Common Rail. Tem que ter, no mínimo, esses componentes. Precisamos ter a bomba de alta, precisamos ter uma bomba de baixo, não necessariamente essa bomba de baixa pressão precisa estar no tanque, ela pode ser elétrica quando estiver no tanque e pode ser mecânica, de engrenagem, que a gente chama quando ela está fora do tanque, que ela vai fazer o quê? Ela vai sugar o combustível do tanque e vai mandar para a bomba de alta pressão. Esse é o sistema que utiliza a bomba de engrenagens. Então, depende da montadora, depende da sua funcionalidade do sistema Common Rail. Então aqui é a linha de baixa pressão. Como podemos verificar ali, nesse display, está dizendo ali, dentro do tanque ela tem uma eletrobomba elétrica, passa pelo filtro, do filtro ela alimenta a bomba de alta pressão. Essa bomba ela vai trabalhar acoplada ao motor, pode ser por engrenagem, pode ser pela correia dentada do motor, enfim, ela vai estar na rotação do motor. No giro dessa bomba, ela vai gerar uma pressão de alta, que ali a gente pode verificar que está em vermelho. Ela tem um cano só que sai da bomba, vai alimentar o tubo comum, que é o rail, vai alimentar, e essa pressão ela fica igual em todos os bicos. Todos os injetores vão ficar com a mesma pressão, a pressão do rail. E eles vão ser acionados eletricamente, na verdade, com um pulso que é a central que vai gerar. Na hora que ela precisa ser gerada, no cilindro que ela vai precisar ser gerado esse pulso e injetado o combustível. Então, depois disso, ele passa pelo retorno. Como a gente pode verificar ali, ele está em verde. Ele vem dos injetores e esse injetor ele está ligado, esse retorno ele está ligado também na bomba de alta pressão. Por quê? Essa linha de retorno, ela além de refrigerar e lubrificar essa bomba de alta pressão, ela precisa saber a quantidade de retorno pela eletroválvula que regula o retorno. Porque é ela que vai controlar a quantidade de injeção pelo retorno. E depois disso ele volta ou para dentro do próprio filtro e novamente retorna para lá, ou ele volta para o tanque. Alguns veículos têm uma serpentina para resfriar esse diesel que volta até o tanque, então ele tem uma serpentina para conseguir diminuir a temperatura de combustível, porque essa temperatura ela é importante estar mais baixa, para não modificar
a estrutura física do combustível, no caso, né? Então, esses são os componentes do sistema. Então, o sistema pode ter as bombas de baixa pressão, elétrica ou mecanicamente, né? O tanque é uma parte importante desse sistema porque, além de onde está armazenado o combustível, é onde vai estar a parte da eletrobomba quando tiver eletrobomba no tanque. Precisamos ter bastante cuidado com esse sistema, porque é onde é o maior índice de defeito na eletrobomba e no entupimento da peneira, do pré-filtro dessa eletrobomba. Então, ela entupindo, ela vai diminuir a quantidade de injeção que vai chegar, quantidade de diesel que vai chegar até essa bomba de alta pressão. Diminuindo essa quantidade, vai criar um aquecimento da bomba, diminuindo a pressão no reio. Automaticamente o veículo pode entrar em modo de emergência, vindo a desligar ou limitar a sua rotação. Os filtros. Precisamos ter bastante cuidado com os filtros de combustível nesses sistemas, porque é eles que vão determinar o bom funcionamento da bomba, do bom funcionamento do sistema Common-Rail. Filtros que não são originais, eles podem vir a dar problema. Por quê? Porque a gramatura do papel, no caso que seria o trançado do papel lá, ele é maior, ele é mais aberto do que quando é um filtro original. Então, para a gente comparar, um fio de cabelo ele tem em torno de 80 microns. Um filtro não original ou um filtro de um sistema mecânico, ele tem em torno de 30 microns de passagem. E um filtro no sistema Common-Rail, ele tem que ter 5 microns. Então, como a gente pode ver no display lá, tem um comparativo lá do tamanho, que é um fio de cabelo, aproximadamente ali 80 micra. O que seria, no caso, um filtro não original ou um filtro da linha mecânica, que é 30 micra. O outro pontinho preto que tem ali, onde indica 5 micra, é o filtro original para a linha Common-Rail. E agora, a partir de 2013, o nosso filtro ele tem que ter 1 micron de passagem. Então, lá em cima tem, no canto superior lá, 1 micron. Então, aquela parte marrom a gente pode comparar que é um fio de cabelo. E ali é onde tem a passagem do diesel. Então, imaginem um filtro não original deixando passar uma quantidade maior de impurezas, o que vai fazer com o sistema. Porque o sistema Common-Rail ele precisa, na hora da partida, no mínimo 250 bar de pressão. Pode chegar até 2.200. As bombas de alta pressão, elas são divididas em famílias. Existe a CP1, que é até 1.350 bar, depende da aplicação dela. CP1H, até 1.600 bar. CP3 pode ir até 1.800 bar. E a CP4, que vai até 2.000 bar de pressão. E existe a CP5, que vai até 2.200 bar de pressão, já aplicado em veículos aqui no Brasil, que seria a Amarok. Então, a CP5 não tem reparo. A CP5 deu problema, ainda não tem equipamento no Brasil disponível para reparação dessa bomba. Então, a CP5 precisa um filtro lá, como a gente tinha falado antes, aquele de 1 micra. Por quê? Se deixar passar qualquer impureza naquela pressão de trabalho, vai riscar os componentes internos. Riscando, o que vai acontecer? Vai tirar material e esse material vai lá nos injetores e vai travar o injetor. Então ele vai fazer com que o injetor dê problema e trave. Ele vai travar o injetor, o veículo não vai pegar mais e às vezes é por causa de um filtro de combustível. A bomba, a gente vai falar um pouco da CP3, que é a mais comum utilizada nos veículos utilitários. A CP3 por quê? Porque ela vai até 1.800 bar. A CP1 era comumente, ela estava sendo usada nas Sprinter, porque a Sprinter trabalhava com 1.350 bar de máxima. Então, acima disso precisa ser uma CP3. O volume que essa bomba precisa mandar de diesel é maior, então ela vai precisar ter a estrutura dela mais reforçada e um controle melhor. Quanto mais alta a pressão que ele vai trabalhar, maior o controle precisa ter dessa bomba.
Então nós temos aqui no display uma bomba CP3. Essa bomba ela se divide lá em cima em eletroválvula de controle de vazão, então ela vai controlar a quantidade que vai de diesel lá para o reio. Existe uma válvula de admissão, que ela vai admitir o combustível que vai entrar pela parte de baixa pressão, onde dá para ver ali que está em amarelo. Ela vai ter um pistão, o eixo, ou êmbolo, que ele vai ter os 3 km, no caso, como se fosse um comando de válvula. Ele tem 3 ressaltos ali, porque ela usa 3 pistões, para ter um maior volume de injeção. Então, com o giro do motor, ele vai entrar na válvula de admissão. O pistão vai fazer com que empurre esse diesel, pela válvula de descarga, então ela só vai entrar em sentido do reio, no caso da saída de pressão. E o que controla essa saída de pressão tem a eletroválvula reguladora de pressão. A gente pode ver ali que também em verde está o retorno para o tanque. Então lá, como a gente verificou num desenho anterior, aquela parte verde entrava na bomba, o retorno entrava na bomba. Por quê? É ele que controla, essa válvula ali que vai controlar, conforme o retorno, o que vai precisar entrar para a parte do reio, no caso, onde vai para os bicos. E também vai fazer a refrigeração dessa bomba CP3. Então, como eu estava dizendo, as bombas, existem várias famílias. Para que isso? Existe porque depende a aplicação do veículo, ela depende de uma certa quantidade de pressão de combustível. Então, veículos que têm até 1.300 bar de pressão máxima de uso, ela vai usar a CP1. Até 1.600 bar, ela vai usar a CP1H. Por quê? Não necessita ter uma bomba com uma maior vazão de combustível se ela só vai trabalhar até 1.600 bar. Então, é um sistema mais simples. Porém, a CP1 aplicada nos veículos Sprinter, ela existe a parte da bomba de alta pressão e a bomba de engrenagens, que traz o combustível do tanque até a bomba de alta pressão. Não existe bomba elétrica no tanque. Então, nesse veículo específico também, ela trabalha com uma bomba de engrenagem que faz a sucção do combustível via tanque, passa para dentro do filtro de combustível. Após isso, vai para a bomba de alta pressão e aí sim ela vai para os bicos. Então, esse veículo é um modelo mais simples que não tem bomba elétrica no tanque. Veículos com bomba CP3, nem todos os veículos utilizam bomba de baixa pressão elétrica. A CP3 é uma bomba que ela vai até 1.800 bar de pressão, pode até ultrapassar um pouco mais isso aí. Ela, no caso, trabalha com bomba elétrica no tanque, bomba elétrica no tanque e bomba de engrenagens antes da bomba de alta pressão e bomba de engrenagem diretamente para a bomba de alta pressão. Por que isso? Quando o veículo tem a bomba elétrica no tanque, ela, no caso, vai mandar esse combustível para o filtro, do filtro vai mandar para a bomba de engrenagens, daí que vai para a bomba de alta pressão. Porque quando tiver um pouco de obstrução no tanque ou no filtro, ainda continua suprindo a necessidade de combustível dessa bomba, porque é aplicado em veículos pesados. Então a CP3 ela é utilizada em veículos pesados que precisam de uma vazão muito grande de combustível. Então ela não pode faltar, senão o veículo vai parar. Então existem essas aplicações que vai ter essas duas bombas. Por isso é mais difícil de detectar defeitos nelas quando queima a bomba no tanque ou quando a bomba de engrenagem está com defeito. Por quê? As duas, se uma delas funcionar, o veículo ainda funciona, porém ele começa a perder um pouco de potência e ele pode vir a danificar a bomba de alta pressão e os bicos injetores, porque ele vai trabalhar superaquecendo e vai, no caso, trabalhar com uma pressão abaixo do que é determinado. O motorista vai começar a observar que tem uma perda de potência. Às vezes, substituindo o filtro, já melhora porque o filtro já estava obstruído. Então, analisa-se que como se fosse só o filtro, mas às vezes é uma bomba no tanque que está com um problema.
Então, esses são os modelos de bomba de alta pressão que existem. As bombas CP5 ainda não tem reparo no Brasil. Elas são bombas de altíssima pressão, não existe reparo, então o dia que precisar qualquer manutenção, substitui o conjunto completo, inclusive unidades injetoras, no caso os bicos, e o tubo do reio, que também pode vir a dar problema. Comum no tubo do reio ter é um desgaste pela oscilação do combustível. Então, no sistema comum reio, se nós temos um filtro obstruído, por isso que é muito importante, né, a manutenção preventiva desse veículo. Por quê? Se o filtro estiver obstruído, a bomba de alta pressão ela manda uma quantidade menor de diesel para o tubo do reio, porém esse diesel vai aquecer, ele vai formar partículas de água, que é o vapor, e essas partículas, né, em contato com a alta pressão dentro do tubo do reio vai fazer um defeito, que é o que? A cavitação. O tubo do reio vai começar a cavitar, ele vai soltar partículas de metal do tubo do reio, e essas partículas do metal com essa pressão alta vai danificar os injetores. Então, um filtro obstruído ou um filtro que ele esteja fora dos padrões, no caso que não seja um filtro original, ele vai fazer com que o sistema de injeção seja condenado. Então, às vezes, não é o combustível que é o vilão da história, é o filtro de combustível. O sistema comum reio, até mesmo com o diesel limpo, certo, o S10 funcionando, ele pode vir a ter defeito pela não manutenção no filtro de combustível, recomendado no máximo a cada 10 mil quilômetros. Então, esse sistema é um sistema muito sensível, ele trabalha com uma pressão muito alta, porém, se passar qualquer partícula de impureza, ele vai condenar o sistema. A bomba CP3, existem duas válvulas que controlam. Como podemos ver no slide, a bomba ela tem a entrada de baixa pressão, onde a gente consegue verificar lá a parte laranjada. Ela vai entrar no eixo, aonde vai ter um pistão que vai bombear esse combustível para a válvula de admissão. Ela admite a quantidade de combustível que precisa. Com o giro do motor, ela vai mandar para a válvula de escape, na válvula de descarga, no caso, e vai mandar para o sistema de alta pressão. Ele vai mandar diretamente para o tubo do reio. Então, essa pressão ela é controlada também pela eletroválvula reguladora de pressão. Quando chega na pressão necessária, essa eletroválvula vai abrir e o diesel volta para o tanque, e uma quantidade pequena, como podemos ver ali na parte verde, retorna novamente para resfriar o eixo. Na verdade, essa é a parte que faz a refrigeração e a lubrificação do eixo, é o que está retornando. Então, o sistema trabalha dentro da bomba com a entrada de baixa pressão, o pistão, são 3 pistões que vão fazer essa movimentação, são pistões excêntricos, para ter essa quantidade suficiente de combustível gerada para o sistema comum reio. Então, é muito importante a parte da manutenção, como eu já falei, porque se dentro dessa bomba o diesel começa a trabalhar muito quente, automaticamente, que seria o que? Ele está aquecendo pela falta do diesel, está aquecendo porque um filtro está obstruído, ele vai começar a desgastar a parte do êmbolo que faz o pistão funcionar. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? É o sistema de alta pressão ali dentro da bomba que vai fazer com que ela corte. Ela vai entrar em modo de segurança a hora que tiver uma temperatura muito alta. Então a gente tem que trabalhar no diagnóstico do sistema comum reio, né? A gente sabe que precisa da baixa pressão que entra no sistema, precisamos da alta pressão, que é o que sai da bomba e vai para os bicos. Então, lá no bico, como que ele funciona? Como também podemos ver no slide lá, o bico injetor, ele tem a parte do retorno de combustível, o eletroímã, que pode ser
uma bobina magnética ou no sistema piezoelétrico, eles são cristais de quartzo, que são 400 cristais sobrepostos um em cima do outro, que com uma corrente elétrica que vai ser mandada para ele, esses cristais eles se dilatam e vão fazer com que a agulha do bico abra para deixar entrar o combustível na câmara de explosão. Então, nesse sistema aqui é um sistema com eletroímã, que seria uma bobina, né? Ela tem a eletroválvula, ela tem a parte onde ela deixa o diesel retornar, a entrada de alta pressão, e ela tem a haste e a agulha. Então, o diesel ele vem lá do tubo do reio, vai entrar pelo cano, vai entrar nessa parte onde diz ali a entrada de alta pressão e vai manter o diesel nos dois lados sob pressão. Ele vai manter na parte inferior, ali na agulha, uma pressão e vai manter na mola, na parte interna, a pressão. A partir do momento que entrar uma energia na bobina, ela vai fazer com que essa bobina se abra e o retorno de combustível que vai deixar essa diferença de pressão manter a pressão exata de diesel na ponta do bico. Então é o retorno que faz com que o bico funcione. Então, se um veículo está com uma dificuldade de partida, se ele está no caso, uma falha, provavelmente ela está com desgaste no retorno de combustível, onde ela faz aquela eletroválvula e ela não consegue fazer a estanqueidade desse bico injetor. Então, o veículo, quando ele está com uma unidade injetor, um bico injetor com defeito, ele vai deixar retornar o diesel para o tanque, e como ele precisa de uma pressão nos 4 injetores, ou 6, depende do tamanho do motor, ele tiver um dos bicos dando retorno, a pressão do reio, no caso do tubo, ele vai diminuir. Diminuindo essa pressão, o motor não vai entrar em partida. Então nós precisamos trabalhar no diagnóstico em 3 fatores que a gente precisa ter no veículo, que é o volume de injeção, é a quantidade de injeção e a pressão de injeção. Isso tudo se vai da parte volumétrica de diesel. Desculpa, errei. 1, 2. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. O bico injetor, para ele funcionar, ele vai funcionar com 3 fatores, não só o bico. O sistema de injeção como um reino todo, ele precisa de 3 fatores. Ele precisa do tempo de injeção, volume de injeção e massa de ar. Volume de massa de ar, que é o que? A quantidade de ar que entra é a quantidade de injeção que vai precisar ser mantida na câmara de combustão. Com isso, nós conseguimos fazer o diagnóstico do sistema de injeção como reio. Como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Nós temos 2 fatores. A parte hidráulica, que é o que? O combustível. Como a gente viu lá naquele primeiro slide lá, tem a parte de baixa pressão, tem a parte de retorno e a parte de alta. Então, para o motor entrar em funcionamento, eu preciso o quê? Ter a parte de baixa funcionando, que vai alimentar a bomba de alta pressão. Alimentando a bomba de alta pressão, com o giro do arranque, vai fazer com que a bomba mantenha uma pressão no sistema. Como reio, ele precisa no mínimo 250 bar na partida. Abaixo disso, o motor não vai entrar em funcionamento, porque a mola que tem no bico injetor, ela tem uma pressão que é 250 bar, independente da quantidade de injeção entrando. Então ela tem na partida 250 bar. A partir do momento que a pressão fica dos dois lados dentro do bico injetor, mantendo a agulha pressionada para baixo, estanqueando essa agulha, dali em diante começa o funcionamento do motor, porque o tubo do reio manteve uma pressão uniforme de 250 bar, ou um pouquinho acima, pode dar de 250 a 300 bar de pressão. Então a gente sabe, se o sistema de baixa pressão, que vem lá do tanque até a bomba, não está alimentando, esse veículo não vai entrar em funcionamento. Ou tem algum bico dando retorno, tem um bico injetor que está dando retorno e o veículo também não entra em partida. A gente tem que verificar, quando vai fazer um diagnóstico,
são esses dois fatores. Primeiro, verificar se tem o combustível no tanque e, posteriormente, verificar se não tem uma obstrução nesse tanque. Pode ser o quê? Um filtro entupido, uma bomba. Se ele tiver bomba elétrica no tanque, ele pode ter queimado a bomba, queimado um fusível ou ter obstruído a peneira, que seria o pré-filtro da bomba. Quem trabalha com caminhonete aí sabe que veículos da linha Ford, Ranger, dá bastante problema nesse pré-filtro. A caminhonete perde potência, entra em modo de emergência e muitas vezes nem entra em funcionamento porque entope o pré-filtro. Veículos mais pesados, como os caminhões, eles já não têm esse sistema. Então, na verdade, o pré-filtro ele já tem, no caso, uma tolerância um pouco maior para não deixar esse veículo na estrada. Então, ele tem o que? São dois filtros. Ele vai ter o separador, que ele vai separar o diesel, no caso da água. Tem o segundo filtro, que vai fazer a filtragem, para daí sim entrar na bomba de alta pressão. E precisa ter uma manutenção periódica nesses filtros. Então, se o sistema não tem bomba elétrica no tanque e o veículo não entra em partida, a gente tem que primeiro verificar se está chegando diesel lá na frente. Por onde? Na entrada da bomba. Temos que medir se a bomba de engrenagem, porque se ela não tem bomba elétrica no tanque, ela tem que ter uma bomba de engrenagem. Ela vai fazer essa sucção do diesel do tanque e vai mandar para a bomba de alta pressão. Então a gente vai ter que testar lá na frente, verificar se ela está tendo pressão para manter essa bomba alimentada. Se ela não conseguir, então a gente sabe que é do tanque até na bomba de engrenagem ou é a bomba elétrica com um defeito. Se é da bomba para os bicos, como que a gente vai fazer esse teste? A gente sabe que no sistema comum-rail existem vários sensores para ajudar. O principal deles, que precisa saber a quantidade de diesel que tem, é o sensor do rail. Por quê? É ele que vai monitorar o tempo de injeção e a quantidade de injeção que esse bico vai manter. Porque ele vai pegar o sinal que está tendo de pressão do rail, ele vai juntar com o sinal da massa de ar quando tiver o medidor de fluxo ou pressão de ar quando ele é no coletor de admissão. Ele vai pegar esses dois valores, ele vai saber a quantidade que está vindo de ar com a quantidade de combustível que tem no rail. Então, se entrar o ar suficiente, mas não tiver a quantidade de diesel no rail para abrir a mola do bico, não vai entrar em funcionamento esse motor. Ele precisa, no mínimo, desses dois valores e, lógico, do sensor de rotação, como nos motores ciclo Otto. Ele vai pegar o sinal do sensor de rotação, sinal do sensor de fase, na primeira virada do motor ele vai pegar esses dois sinais, dali em diante ele vai liberar para a central, abrir a válvula na bomba, no caso que é a válvula que regula a pressão, vai abrir essa válvula e vai mandar esse combustível para o tubo do rail. Após isso, o motor tem que entrar em funcionamento. Se ele não entrar, um diagnóstico bem simples é a gente pegar e medir a pressão do rail. Poxa, mas eu não tenho equipamento para testar. Simples, eu acho que todo mundo deve ter um multímetro na oficina. É obrigatório hoje o mecânico ter no mínimo isso. Então, na verdade, o que ele vai fazer? Vai achar o sinal do sensor do rail, que ele vai ter um positivo, um negativo e um sinal, são 3 fios, e vai procurar o sinal. Geralmente ele chega a 5 volts, então você vai saber que está vindo alimentação no sensor do rail, 5 volts, ok. Está vindo negativo, ok, vai ter que gerar um sinal, e ele vai gerar em voltagem. Então eu vou bater na partida, o veículo não vai entrar em funcionamento. Eu vou verificar lá qual é a voltagem. Se eu sei que ele vai até 5 volts, então o que acontece? Na partida, em torno de 250 bar de pressão a 300 bar, ele tem que dar 0,6 volts. Se ele der abaixo disso, qual que é o diagnóstico? Não tem pressão no rail. Não tem pressão no rail por quê? Aí volta novamente e verifica se tem a pressão até na entrada da bomba. Não tem a pressão na entrada da bomba e eu não tenho pressão no rail, já sobrou só 2 lugares para a gente verificar. Retorno dos bicos, né? E se está abrindo a válvula na entrada da bomba. Na entrada da bomba, eu tenho a válvula que regula essa quantidade de combustível que entra. No slide lá a gente pode verificar isso. Tem as duas, a gente pode voltar lá no slide, onde vai mostrar lá a bomba, eletroválvula que regula a pressão. Então ela vai abrir
para conseguir entrar a quantidade de combustível para dentro da bomba. Ela vai deixar entrar a quantidade, vai estanquear o retorno e vai mandar essa quantidade de pressão para o reio. Então aí depende de cada sistema de bomba. Se ela é Bosch, se ela é uma CP1, se ela é uma CP3, ela vai ter, cada uma tem uma estratégia de funcionamento. Quando ela tiver a CP1, ela vai ter uma válvula lá no reio, que a gente chama que é M-Prop, que ela vai fazer a regulagem da quantidade de combustível. Ela vai fechar para quê? Para tentar manter o reio com uma pressão maior. Então ela vai fechar essa válvula, a bomba vai bombear o combustível para dentro do reio e vai tentar fazer com que entre em funcionamento. Porém, ela tem um limite. Se ela ficar muito fechado, muito aberto a válvula na bomba e não entrar em funcionamento, eu tenho provavelmente retorno nos bicos. Aí eu já tenho que ter um equipamento para medir o retorno dos bicos, para saber a quantidade que está saindo de cada um na partida. Na hora que girar a chave, vai tirar lá os cânones de retorno, acopla o equipamento, no caso que seria para medir a quantidade de combustível que sai de retorno, e bater na partida e verificar. Os quatro têm que ficar pareados, eles têm que ficar iguais, né? Uma mínima quantidade em torno de 10 ml de combustível em torno de 10 segundos batendo ali na partida. Se passar disso, você sabe que tem um dos bicos ali que está tendo retorno de combustível. Para quem tem o equipamento, a gente já consegue verificar isso praticamente pelo scanner. Se bate na partida, você vai conseguir ter a quantidade de injeção no reio, você vai ter a quantidade que a válvula que controla está aberta. E como que a gente vai saber? Ela trabalha por sinal PWM. Como todos quem trabalha com injeção ciclo Otto sabe que muitos sensores agora são com sinal PWM. Então a gente vai medir lá com o multímetro, né, ou no scanner, você vai ver em porcentagem, qual é a porcentagem que esse sensor está aberto ou fechado. Então a gente tem que analisar essa situação lá na bomba de alta pressão. Quantos por cento esse sensor está ficando aberto? Se esse sensor ele vai trabalhar em torno de 20% aberto, é a quantidade que precisa para ter a partida. Se ele está trabalhando acima disso, ele já está tentando compensar um bico que está dando retorno. Então a gente já tem que desmontar os injetores, né, colocar numa bancada de teste e verificar se é isso. A maioria dos defeitos no veículo, quando não pega do sistema comum reio, é diagnosticado que 70% é obstrução do filtro. Os outros 30% é defeito no sistema de injeção, ocasionado por um filtro que não foi trocado provavelmente anteriormente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com a manutenção preventiva desse sistema. Falando sobre a parte de diagnóstico, agora a gente vai entrar propriamente dito como que a gente vai fazer esse diagnóstico nesse sistema comum reio. Como eu comentei, eu tenho que medir essa pressão de baixa que vem do tanque. Quando ela tem uma bomba, uma eletrobomba dentro do tanque, eu tenho que medir essa vazão que ela vem do tanque. Uma bomba elétrica no tanque, quando ela é acionada, ela tem em torno de 120 litros hora de vazão. Então a gente vai medir como a gente mede uma bomba lá no ciclo Otto. Vai colocar um manômetro, lá geralmente lá na frente no filtro, e vai contar, fazer as contas lá e acionar ela diretamente para ver se ela está tendo essa vazão. A bomba do tanque, ela não tem uma pressão, porque ela não tem um regulador de pressão. Quem regula é dentro da bomba de alta. Então a gente vai saber se ela está funcionando mandando a quantidade para dentro de um reservatório e fazendo essa medição. Também, se a gente estanquear essa bomba, a gente estrangular ela vai gerar, algumas bombas vão gerar 3 bar de pressão, algumas vão gerar 6, algumas vão gerar até 8 bar de pressão a hora que a gente estrangula ela. A gente sabe que ela está funcionando, né? Porém, a gente não sabe a quantidade certinha se não fizer a medição da vazão. Se a bomba tem a vazão suficiente, ela está conseguindo encher o filtro e ainda esse veículo não está entrando em partida, tem que ver se não tem nenhum vazamento em alguma das mangueiras de retorno ou
algumas das mangueiras de alimentação do filtro, assim como no sistema comum, que não é com injeção comum-rail. O básico no sistema é o mesmo, o princípio básico de funcionamento é o mesmo, precisa ter combustível para o motor entrar em funcionamento. Então não vamos poder esquecer isso, o básico de funcionamento. O diagnóstico parece complicado, mas ele tem que ter uma linha de raciocínio igual como se fosse um sistema mecânico. Tem que ter diesel para entrar em funcionamento. No ciclo Otto tem que ter gasolina para conseguir entrar em funcionamento. Então, a gente tem que primeiro esquecer a parte eletrônica. Vamos primeiro verificar a parte hidráulica do sistema. Ok, verifiquei que o tanque está vindo a quantidade que precisa. Verifiquei lá se ele tem bomba no tanque. Tirei o tanque fora, se for o caso. Fiz uma limpeza, troquei para filtro, limpei toda a peneira, montei o sistema, ainda não pegou. O sistema comum-rail, a gente não pode fazer da mesma maneira, o sangrar do sistema não pode ser feito como era no sistema mecânico, indo lá e abrindo os bicos na hora da partida. A gente pode até abrir um dos canos, né, que entra no tubo do rail após ter dado a partida. Se bateu na partida, virou, não quis pegar o carro, espera um pouquinho, vai lá e abre um cano. Por quê? Por mais que a montadora, o fabricante, ele diga que o sistema se sangra sozinho, quem trabalha com diesel sabe que não é bem assim. Na hora do funcionamento, às vezes fica ar dentro do sistema, ar no cano, principalmente no rail. Se tiver ar, a pressão não consegue gerar dentro. Então a gente tem que bater na partida, virou, não pegou. Você vai lá, nota que bateu mais do que o normal e não pegou. Espera, desliga, sem estar batendo na partida, vai lá e abre um dos canos só. Abrindo os canos vai sair aquela quantidade de diesel, fecha, bate na partida novamente, ele tem que entrar em funcionamento. Se ele começar, não adianta ficar abrindo várias vezes. Abriu uma vez só, já vai sair, geralmente sai todo o ar que tem ali, que vai ser pouquíssimo ar que está lá. Se ele não entrou em funcionamento ainda, aí sim a gente tem que medir lá, novamente lá no sensor do rail, verificar se ele está dando a pressão ou se ele está dando a voltagem suficiente. Se ele não está dando a voltagem suficiente, a gente sabe que não está entrando em funcionamento os bicos, que não está conseguindo abrir os bicos. Aí sim, ir lá e verificar se o sensor de rotação está tendo sinal, mede-se ele como a gente mede lá no sistema ciclo Otto, no sistema gasolina da mesma forma. Ele tem o sistema indutivo e tem o sistema Hall. Mede-se da mesma forma, lógico, tem que ter uma tabela para comparar, né? Tem que ter o equipamento, tem que ter material técnico para conseguir comparar corretamente de cada veículo. E comparando-se isso, se tá o sensor de rotação e o sensor de fase está funcionando, tem que ter sinal nesses bicos. Mede-se a resistência dos bicos com os plugs desconectados para verificar se não queimou uma bobina de um bico, porque se uma das bobinas entrar em curto, ela vai bloquear o sistema. A estratégia de funcionamento da central é essa. Uma das bobinas está queimada, ela vai entrar em modo de segurança e não vai deixar esse veículo pegar. Por quê? O veículo diesel, se ele tiver uma injeção de combustível errada na câmara de combustão, ele vai fazer com que esse motor trave, ele vai fazer o engripamento do pistão. Então um caminhão, se ele entrar, um bico entrar em curto e travar de repente e começar a injetar errado, ele vai começar a engripar o pistão. Então todo e qualquer mau funcionamento do sistema, geralmente ele vai entrar em modo de segurança, que é o que? Diminui a potência até um certo ponto. Se o veículo ainda não parar, ele morre. Às vezes acontece até o cliente nosso chegar, o carro morreu, eu desliguei ele, esperei 5 segundos, bati e andei o dia inteiro novamente. Nessa estratégia ela faz o recovery, ela limpa toda essa memória gravada na central e vai novamente começar a contar dali em diante o funcionamento. Se ele for verificando que está faltando combustível, que ele está tendo uma diminuição da quantidade, da vazão de combustível que vem no tanque, ela pode entrar em modo de recovery novamente e assim sucessivamente. Então esse é o modo de segurança do sistema diesel, vai acontecer em todos os veículos. Linha pesada, ele não chega a deixar morrer o veículo, ele vai diminuir em média de 1.300 a 1.500 rotações para que, se o veículo estiver carregado, o condutor conseguir pelo menos estacionar o veículo.
Veículos leves, ele pode gerar um corte que apaga o motor. Ele pode diminuir a potência e apagar o motor. Então, depende de cada montadora a estratégia de funcionamento desse sistema Common Rail, para evitar um dano maior no motor. Outra situação que faz o motor lá perder potência: a temperatura do combustível. Sempre que vocês forem fazer um diagnóstico no sistema Common Rail, quando tiverem com o scanner conectado, verifiquem a temperatura do combustível. Por quê? Se essa temperatura estiver muito alta, ela já vai te dar a resposta onde está um dos defeitos. Por quê? Temperatura do combustível estiver acima de 65 graus Celsius, ele já está tendo uma restrição no caso da entrada na bomba. Pode ser o que? O filtro ou o retorno com um defeito. Então tem que verificar lá tanque, filtro ou a bomba de engrenagem que não está tendo uma vazão suficiente e vai dar defeito no sistema Common Rail. Então temos que verificar esse sinal que vem lá da parte do Common Rail. Então temos que ter bastante cuidado com essa parte. Outra parte que é bastante importante, que é às vezes deixado de lado pelo condutor do veículo: filtro de ar. Se no veículo diesel nós tivemos lá o filtro de ar obstruído, o que vai acontecer com esse veículo? Vai diminuir a quantidade de ar que está entrando, vai diminuir a quantidade de combustível que vai estar injetando. Como eu falei no início, o sistema Common Rail ele veio para diminuir ruído, diminuir poluentes, e com isso então o sistema vai modular a quantidade de diesel que precisa ser injetado. Então, se um filtro de ar estiver entupido, automaticamente o veículo vai perder potência. E com isso ele vai gerar um outro problema, porque diminui a quantidade de ar, diminui a quantidade de combustível, aumenta a temperatura dessa bomba de alta pressão, e o cliente nosso ele vai sentir essa dificuldade no veículo, vai sentir que o veículo vai perder força, vai fumacear, vai começar, e às vezes por um filtro de ar obstruído vai fazer com que o veículo entre em modo de segurança. Ele vai entrar em modo de segurança e não vai conseguir rodar. Existem casos que o veículo chega a desligar e não pega mais quando está muito obstruído o filtro de ar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. No sistema diesel Common Rail existe também uma outra parte dele que faz parte do contexto. Como ele veio para diminuir a emissão de poluentes, ele tem dois sistemas acoplados. Existe a válvula EGR, que já é uma válvula bem conhecida, já existia nos veículos ciclo-Otto também, e já dava um problema no ciclo-Otto. Então na linha diesel é mais frequente acontecer o entupimento dessa válvula EGR, que é o que? É a válvula que faz a recirculação dos gases do escape. Ela vai pegar o gás lá do escapamento, uma parte dele vai ser queimada novamente na admissão. Então se nós tivermos um filtro de ar obstruído, o que o motor necessita? Ele precisa de ar para continuar em funcionamento. O filtro de ar obstruído, a válvula EGR estando aberta, na hora do funcionamento dela, ela vai sugar mais a quantidade de gases do escape para dentro do motor. Com isso, ele começa a ter uma carbonização no sistema da admissão. Carbonizando o sistema da admissão, automaticamente vai entrar menos ar. Às vezes até está limpo o filtro, mas o coletor da admissão está obstruído. Então o veículo começa a ter emissão de poluente, começa a ter fumaça e começa a perder potência. Diminui a entrada de ar, vai diminuir automaticamente a quantidade de injeção de combustível e o veículo vai perder potência. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O cliente reclama que o veículo perdeu potência, são três fatores básicos: filtro de combustível, filtro de ar, e verificar se o coletor de admissão ele está limpo, está desobstruído. Veículos das linhas japonesas, no caso caminhonetes, é mais comum isso. Ela trabalha, essa válvula EGR, ela trabalha até 3.000 RPM, até 3.000 giros ali, ela trabalha. Acima disso ela tem que fechar, porque esse sistema precisa de um ar mais limpo. Então, como ele trabalha numa rotação mais baixa, esse veículo vai carbonizar mais facilmente. Por quê? O ar, quando a gente entra em funcionamento o veículo diesel, ou qualquer veículo, o ar estando mais frio, ele é um ar mais denso,
e ele precisa de mais combustível para queimar. Então, se ele precisar mais combustível, ele vai emitir mais fumaça. Essa válvula, trabalhando na hora que o veículo está trabalhando mais frio, ela vai fazer com que emita mais fumaça, emitindo mais fumaça, vai jogar mais poluentes para dentro do coletor de admissão. O veículo estando frio, andando em uma velocidade mais baixa, esses poluentes não vão queimar e vão aderir às paredes do coletor, que geralmente é em alumínio. Então a gente precisa tomar cuidado com essa parte e fazer essa manutenção periódica, que nesses veículos a gente nota que em média a cada 80 mil quilômetros ele começa a obstruir. Nos sistemas mais pesados, os caminhões, existe um outro sistema para diminuir a fumaça que veio agora, que é o Arla 32, que é o que? É uma adição de 32% de ureia, né, no caso misturado à água, que vai injetar lá no escapamento para fazer a queima. A gente sabe que tem motoristas que estão utilizando somente a água. O veículo vai trabalhar? Vai. Porém, futuramente ele vai dar problema lá no sistema de catalisador e vai estragar. Aí vai precisar ser substituído o sistema completo. Não existe peça para reposição, só algumas peças. Então a gente tem que também repassar isso para os nossos clientes, que eles têm que utilizar isso ali. E no caso de veículos pesados que utilizem o Arla, utilizar um Arla de primeira qualidade. A gente já ouvi falar aí nos postos que a maioria não está abastecendo com o Arla, está colocando somente água ou ainda dilui isso com água, metade de Arla, metade com água. E o sistema ele vai começar a ter uma corrosão interna, ele vai começar a travar até a hora da substituição. Veículos com válvula EGR, a gente tem que tomar esse cuidado na parte da admissão. Sempre com o filtro de ar limpo, tentar manter ele o máximo possível limpo, para o quê? Diminuir esse travamento, porque o diagnóstico de um coletor de admissão obstruído, ele é aparentemente igual quando o veículo está com o bico injetor travado. Para nós sabermos, um veículo com common rail, se o sistema do coletor ali está obstruído, geralmente, né, veículos utilitários, leves, no caso caminhonete ou as vans, elevar a rotação do veículo, o veículo parado, a 1.800, 1.900 RPM e deixar ele em torno de 30 segundos, já vai verificar que vai começar a sair uma fumaça azul, meio esbranquiçado do escapamento. O que é isso? O diesel está sendo injetado no tempo errado, porque o ar demora mais tempo para chegar lá dentro na admissão. Então, o medidor de fluxo ou o sensor de pressão mediu, porém a pressão está um pouco mais baixa, porque faltou espaço dentro do coletor de admissão, e ele vai começar a diminuir a quantidade de injeção. Ele vai alterar o ponto do motor, vai alterar o ponto de injeção para começar a injetar. Então, é simples de verificar. Acelerou o carro a 1.800 RPM, geralmente você vai estar lá com a fumaça branca, o motor começa a trabalhar trepidando, você vai verificar lá que o coletor de admissão vai estar obstruído. Geralmente veículos linha japonesa, Mitsubishi, Nissan e também as Toyotas está acontecendo bastante esse problema. Então é uma forma da gente diagnosticar se esse problema é bico, é filtro. Então já sabe que fumaça branca, ou quando você reduz uma marcha ou acelera e começa a fumacear muito preto, ela no caso pode ser obstrução no coletor de admissão que está com problema. Falando ainda da parte da diminuição de poluentes, a partir de 2013 entrou um novo processo dentro dos veículos common rail. Veículos que têm o sistema EGR, que faz essa recirculação dos gases do escape, ele tem mais um componente para diminuir ainda mais essa parte dos poluentes da emissão, que é o que? A regeneração. Um sistema de regeneração dos gases do escape, que é o que? Como se fosse um catalisador, porém ele mantém essas partículas do enxofre, que é a parte preta no caso, que é aquela fuligem que o veículo diesel solta, ele vai reter essa parte dentro do catalisador. Em vez dele passar pelo catalisador e sair, ela vai ficar retida dentro do sistema catalítico. Então ele vai ter os sensores que vão gerenciar isso. Né? Ela vai precisar fazer uma limpeza desse catalisador, senão ele vai chegar uma hora que ele vai entupir
E assim como num veículo ciclo-Otto, se ele entupir, o veículo não vai andar. Não tem para onde sair os gases do escape e o motor não consegue admitir. Ele tem que admitir e sair, tem que ter a entrada e a saída. Então, na verdade, a gente vai precisar fazer algumas manutenções, porque nem todos os clientes nossos, nem todos os condutores vão saber disso. Os veículos vão acender uma luz no painel e vai pedir para fazer o sistema de regeneração, que pode ser de dois modos, que é a regeneração passiva, que é o que? O próprio condutor andar com o veículo, esse veículo vai precisar andar uma quilometragem, manter uma quilometragem em torno de 70 a 80 km por hora no mínimo, aí na faixa de 2 a 3 até 5 minutos, depende da quantidade que tiver obstruído esse catalisador. Ele vai ter um sensor na entrada e um sensor na saída, medindo a diferença de potencial, medindo a diferença de pressão que sai desse escape. Quando ele chega no limite, ele vai fazer o quê? Andando, ele tem que manter essa velocidade para quê? Para esse catalisador aquecer, e o próprio aquecimento do catalisador vai fazer queimar essas partículas e jogar para fora. Então ela queimando mais uma vez, ela vai sair e já não vai poluir a quantidade que seria passando direto. Porém, se esse veículo entrar em modo de regeneração, mas por algum motivo o condutor parou esse veículo, ele bloqueia. Ele vai começar a andar novamente e vai andar normal, sem ter feito a regeneração, porém ele vai começar a obstruir. E pode chegar ao ponto do veículo não andar mais. E daí sim vai precisar que nós façamos essa regeneração. Os scanners que estão sendo atualizados agora, alguns já têm essa função, depende da marca de cada scanner, mas ele já tem essa função. A gente vai ter que parar esse veículo, deixar ele funcionar dentro das nossas empresas, fazer o funcionamento. O próprio sistema de regeneração, ele tem um bico que ele injeta combustível dentro do sistema, dentro do catalisador, fazendo com que aumente a temperatura interna desse catalisador e faça a queima desses poluentes. Então muitas vezes a gente vai já pegar, eu sei que já tem colegas nossos aí de profissão que já pegaram alguns casos aí que precisa ser feita a regeneração e tem que parar o veículo, não tem o que fazer. É um problema? É um problema, porque nem sempre o condutor, se ele andar muito dentro da cidade, num trecho urbano que arranca e para, ele vai acabar aumentando a quantidade de poluentes. E com isso ele vai ter um período menor. A média de tempo para regeneração é a cada 10 mil quilômetros. Porém, se esse veículo rodar muito na cidade, ele pode até com 4, 5 mil já começar a ter. E se esse veículo não pegar uma estrada, um trecho mais longo e rodar para fazer essa regeneração automaticamente, até mesmo sem o condutor perceber, ela vai entupir. Aí a gente vai ter que precisar analisar. E tem que tomar muito cuidado, que tem veículos que estão começando a entupir e não está acendendo a luz no painel. E a gente pode fazer um diagnóstico errado de bico injetor, de bomba injetor, e de repente o problema está na regeneração. A gente vai verificar lá dentro, lá embaixo do veículo. As Ducato já tem isso, as Master já tem, a Maroc já tem. Então, veículos acima de 2013 aí, que já estão da agora em diante, estão vindo com esse sistema de regeneração, contendo a válvula EGR. Caminhões, só as que têm válvula EGR. Os que têm o sistema Arla 32 não vai ter esse sistema, porque já tem o Arla que faz essa função. Máquinas agrícolas também tem, porém é um outro funcionamento. Ela também, a regeneração dela é o próprio equipamento lá que vai fazer, porque é um veículo que ele está sempre usando em baixa velocidade, porém num giro um pouco mais alto. Então cada montadora tem a sua estratégia de funcionamento. Eu já vi veículos aí com 5 mil quilômetros, a luz acendendo o painel, o cliente se dirigia à concessionária e até mesmo a concessionária não sabia o que é aquela luz que está acendendo no painel. Nós precisamos saber, é o sistema de regeneração. Ela vai estar lá, um sistema que vai estar escrito clean, vai estar uma luz lá acendendo, às vezes acende só a luz de injeção. A gente entra com o scanner, ele vai dar lá que é os gases do escape, então a gente sabe que é o sistema de regeneração. Dá uma olhadinha embaixo do veículo para verificar se tem o sistema lá, um catalisador grande com 2 sensores, vai ter um módulozinho que vai controlar esse bico que injeta esse combustível lá, depende da montadora. Então a gente tem que ter cuidado com esse sistema aí. Os veículos com o sistema Common Rail, a gente tem que ter bastante cuidado na análise, porque os sensores
que tem para gerenciar esse sistema, eles dificilmente queimam. Não é tão comum queimar. Eles queimam geralmente por uma falha no chicote. Nós temos que ter bastante cuidado hoje no sistema para não condenar errado, no caso, uma bomba, um bico, porque o custo de manutenção é muito alto. Então a gente tem que fazer uma análise bem criteriosa. A gente sempre brinca com nossos companheiros aí de profissão que não adianta mais a gente pegar e querer fazer isso rapidamente. Tem que analisar muito bem para não errar no diagnóstico, porque o custo é alto. Então a gente tem que verificar sistema de baixa pressão, que é o quê? O sistema que vem do tanque, até no sistema de alta pressão, verificar se não tem vazamento, verificar filtro de ar, filtro de combustível, escapamento, coletor de admissão, chicote elétrico, se de repente o defeito persiste. Se você colocar um scanner no veículo e você apaga a falha, mas sem o veículo estar funcionando, ou se ele estiver funcionando na lenta, essa falha persistir, geralmente é um sistema elétrico. Aí pode ser um sensor queimado, que tem como medir, tendo tabela para a gente comparar isso, ou é o chicote. Problemas de chicote é bem comum acontecer. Então, a gente tem que verificar muito o sistema de aterramento do veículo. E não é só o borne lá da bateria, o borne negativo. Nós precisamos verificar aonde ele se encontra na lata, ter um manual para a gente conseguir achar onde faz esses aterramentos, porque alguns é dentro do veículo, alguns aterramentos são até na lanterna traseira do veículo, às vezes é um aterramento do sistema de injeção. Então a gente tem que ter esse mapa elétrico para conseguir verificar. Nós, reparadores, precisamos agora nos acostumar a verificar o esquema elétrico do veículo. Apareceu ele nas nossas oficinas, a gente vai ter que primeiro ter material técnico antes de começar a fazer o diagnóstico, para a gente não ter erro nessa hora. Então, vamos pelo básico, vamos fazer lá o diagnóstico da linha de baixa, linha de alta e aterramento. Vai lá, verifica, lixa, confere, faz todo esse diagnóstico para daí sim chegar a um sensor, a um bico injetor, uma bomba injetora lá que esteja com defeito. Outra parte que a gente vai verificar agora nos motores novos, que é o que a gente ouve falar muito, a parte de turbo, porque ele é um componente do motor que é necessário para aumentar a potência, para ele ter um ganho de torque. E hoje a gente ouve muito falar em turbo de geometria variável. O que é esse turbo de geometria variável? Muito importante para esses motores novos ter a potência que eles têm, porque os motores estão diminuindo a cilindrada deles. Se a gente verificar os veículos das vans, a Renault Master até ano passado era motor 2.5 cilindrada, hoje é 2.2, 2.3, então está diminuindo a cilindrada e aumentando a potência. E o que faz aumentar essa potência? É o turbo de geometria variável, porque ele consegue direcionar esse ar dentro do sistema de tubulação da turbina para aumentar o giro do rotor. Por quê? O que a turbina faz? Ela pega o ar que está entrando, que o funcionamento dos pistões estão fazendo com que o ar entre por meio da sucção, a diferença de potencial entre a pressão atmosférica e a pressão que o movimento do motor faz, girando o caracol ali com os gases do escapamento, ele vai fazendo com que esse ar entre mais rápido e seja pressionado e mandado para dentro do cilindro. Então, quanto mais pressão, eu consigo colocar uma maior quantidade de ar pressionado dentro do mesmo local, que seria o cilindro. Eu colocando uma maior quantidade de ar, eu consigo injetar uma maior quantidade de combustível. Consequentemente, eu consigo ter uma explosão mais forte, um giro e uma potência maior. Então, hoje o turbo de geometria variável é essencial para ter essa função. Porém, ele também necessita de algumas manutenções e alguns cuidados, que é o que? Em alguns casos tem que até retirar a turbina fora para fazer limpeza. Assim como carboniza lá o sistema EGR, coletor de admissão, ele vai carbonizar o turbo de geometria variável lá dentro também. Ele vai travar as aletas dentro do turbo. Que o turbo é o que? É um caracol centralizado, está em cima de um casco, no caso, e ele vai girar. Mas para mim conseguir ter uma rotação maior nele, eu tenho que o quê? Direcionar o ar.
No modo bem simples de explicar é o que? É como se a gente tivesse um catavento e assoprando no centro. Se eu assoprar no centro, ele vai girar mais devagar. Se eu assoprar na ponta, na borda, ele vai girar mais rápido. E é esse o direcionamento que o turbo faz, a geometria faz. Ele direciona o ar mais para o centro quando o motor já está estabilizado numa potência. Quando eu preciso de uma potência maior, ele direciona para a ponta, faz com que o rotor trabalhe mais rapidamente, gerando uma pressão maior e, consequentemente, gerando uma potência maior. Então, nós temos que ter um cuidado, porque hoje esses turbos, eles são controlados eletronicamente para ele conseguir gerar essa pressão, e ele só vai gerar a pressão se o restante estiver funcionando certo. Ele vai pegar o sinal do sensor, o medidor de fluxo de ar, medindo a entrada de ar, a temperatura do ar. Alguns sensores são conjugados. Quanto mais informações, mais preciso é essa injeção. Então, sabendo que a temperatura do ar está entrando numa certa temperatura, a quantidade de ar, a pressão que esse turbo está gerando, a temperatura do líquido de arrefecimento, aí sim vai ser injetado a quantidade necessária de combustível. Então, eu preciso todas essas informações e vai modular o turbo em cima dessas informações. E também os sensores, se pegar um veículo lá, a Hilux, a Toyota Hilux, ela é controlada eletronicamente. A válvula wastegate dela é controlada eletronicamente. Tem um motorzinho do lado da turbina lá que vai fazer com que essas aletas sejam trabalhadas. No veículo Mitsubishi, ela já é trabalhada mecanicamente a vácuo. Ela trabalha com solenoides, que o sinal que é mandado para ela é um sinal PWM também. Então, o positivo é constante e o negativo é a central que vai modular conforme a pressão. Então, se nós tivermos uma diferença entre essa pressão, que seria o que? Uma carbonização dentro desse coletor, uma válvula EGR trabalhando errada, ela vai diminuir a pressão do turbo. Então, às vezes não é a turbina que está com defeito, é a outra parte do motor que possa estar com defeito. A gente tem que ter bastante cuidado com essas funções, tem que analisar se ela trabalha com a pressão, se ela trabalha eletrônica ou ela trabalha com o sistema de vácuo para fazer o diagnóstico. Então, a gente sabe que ela é eletronicamente controlada, essa turbina. Temos que ter esse cuidado na hora de fazer manutenção, não condenar a peça, de repente é um outro componente que está fazendo isso aí. Vamos falar também do diesel, a mudança do diesel, né? Antes a gente usava um diesel comum, né? O S1800, viemos para o S500, que era o diesel mais aditivado, o S50, que era até ano passado, e agora o S10. O que nós podemos fazer? Tem muitos veículos que já são com injeção eletrônica, porém, era uma injeção mais antiga. Como eu falei desde o início, veio desde lá de 97. Eu posso substituir, mudar de um diesel comum para o diesel S10? O nosso cliente ele faz bastante essa pergunta, então a gente precisa saber responder qual é a diferença do diesel 1800 para o diesel S500 para o S50. É a quantidade de partículas por milhões de enxofre. Então o S1800 era 1.800 partículas por milhão, o S500, 500, o S50, 50 partículas e agora o S10 que são 10 partículas por milhão. O que é isso? O S500, que era o mais comum que a gente utilizava aí, era um diesel filtrado, um diesel que ele já tem os seus aditivos, porém ele ainda tinha muita quantidade de enxofre dentro desse combustível. Então, a carbonização nos bicos, o sistema de lubrificação dessas bombas injetoras, eles eram projetados para esse diesel, porém hoje, a partir de 2013, ele está projetado para uma precisão maior. Então, a gente tem que utilizar somente o diesel S10. Ah, mas o meu cliente ele tem um veículo um pouquinho mais antigo e ele quer usar o S10. Pode usar? Pode. Porém, veículos com bomba mecânica, que não é com injeção eletrônica, precisa ser feito uma limpeza no tanque, troca de filtro, limpeza de encanamento e muitos veículos, em alguns casos, tem que mudar até o ponto de injeção. Por quê? O diesel S10 ele é um diesel detergente e é um diesel que ele tem uma queima melhor. Então, se ele é detergente, se eu tenho um diesel antigo, o diesel lá o S500 ou de repente até o outro ainda estava utilizando por muito tempo, o 1800, o que ele vai fazer com as paredes internas do tanque de combustível? Ele vai soltar toda aquela sujeira,
vai vir para o fundo e ele vai virar como se fosse uma gosma dentro. Na verdade é bem isso mesmo. Ele vai virar essa sujeira e vai entupir todo o sistema e pode danificar a bomba e bico. Então o recomendado vai substituir, vai ir mudar para o diesel S10, faz uma limpeza completa no tanque, faz uma limpeza completa nos encanamentos, aí sim substitui. Alguns veículos pode acontecer um caso que a gente chama lá que é a castanhada do motor diesel. Você vai escutar que ele grila um pouco mais. Por quê? Como o diesel S10 ele é um diesel que ele tem um poder calorífero maior, no caso que ele tem a explosão maior, ele vai queimar antes do tempo. Ele vai ter, como lá no ciclo Otto, como se fosse uma pré-ignição. O pistão ainda não vai ter chegado na hora da compressão total. O diesel, pelo calor que está ali dentro, ele vai injetar antes do tempo. E ele já vai, a hora que começar a terminar de comprimir, já explodir. Então a gente tem que às vezes fazer o quê? Atrasar um pouquinho a bomba para esse motor trabalhar lá um pouquinho mais silencioso. Esse é um caso que tem nos veículos com bomba mecânica. Veículos com injeção eletrônica não tem esse problema, porém tem que fazer toda a limpeza também. Tem que substituir. Ah, mas eu já estou usando o S10 e até agora não deu problema. Não deu problema, mas vai vir a dar problema que vai soltar e vai começar a entupir o tanque. Então é bom recomendar aos nossos clientes fazer a limpeza. Faz a limpeza de todo o sistema, muda para o S10. Se porventura, em alguma viagem que ele for fazer, não tiver o S10, não tem problema fazer uma abastecida ou duas com o S50 ou com o S500. O veículo vai rodar normalmente, porém não é bom ficar trocando de combustível. Se ele tem a oportunidade de só abastecer com o S10, melhor abastecer, porque vai ter uma economia, no caso, na parte de troca de filtros. E o próprio sistema de injeção está projetado para utilizar esse diesel. O injeção diesel como um rail, ele está projetado para utilizar o S10, porque aonde ele foi projetado é lá fora. Lá fora o S10 já é utilizado há muitos anos. Aqui no Brasil, que só está a partir de 2013. Por isso que anteriormente, quem trabalha com a linha diesel percebeu isso. Quando entrou o sistema de linha diesel como rail no Brasil, começou a dar muito problema no começo. 2006, 2007, 2008, começou a dar muito problema com bomba, muito problema com bico. Hoje já diminuiu um pouco isso, porque o diesel veio para suprir essa demanda. Então, na verdade, ele veio para diminuir o desgaste dos componentes. Ele tem uma queima melhor, ele não deixa acumular impureza dentro do sistema, dentro da bomba, no próprio pré-filtro da bomba do tanque lá, diminuiu esse problema de estar a cada 20 ou 30 mil quilômetros tendo que tirar um tanque fora para lavar todo ele, limpar a peneira do pré-filtro. Ele diminuiu porque o diesel é um diesel mais limpo. Então essa é a diferença do diesel S10 para o S50 e S500.